Ok, minha gente, já estamos de volta aí. Última parte aí do nosso programa muito bom, participação muito grande de pessoas aqui. Pessoal, muito obrigado mesmo, pessoal do Interior em Peso. E eu quero chamar agora a matéria que está, daqui a pouco você vai ver ela também completa dentro do boletim, em toda a programação da TV Diário, a manifestação de ontem, a favor ou contra ou a favor, a venda da água da cidade. Deixa eu ver. De cara vai ser impactada a população mais periférica e mais humilde. Por quê? Quando você faz a concessão para uma empresa privada, o objetivo da empresa privada é o lucro. Então, eles vão aumentar o valor da tarifa, como já está acontecendo nas cidades que foram privatizadas, e vão fazer hidrometração ampla, geral e restrita. Teresópolis tem uma característica, tem o fenômeno das borrachas pretas, que são das comunidades, das encostas, que captam a água direto dos mananciais onde nós captamos. E a SEDAI, com o seu objetivo social, não interfere nessa captação, porque não impacta na nossa arrecadação. Então, essas populações serão as primeiras afetadas. E a população em geral, que mora na parte urbanizada, ela vai ser impactada com o aumento de tarifa, porque o objetivo da empresa privada é o lucro. O objetivo da empresa pública é o social, é entregar água de qualidade para as pessoas. E, modéstia à parte, o município de Teresópolis é um exemplo de qualidade de água e de investimentos. Já são mais de 340 milhões de reais investidos em Teresópolis, que, lamentavelmente, o prefeito quer entregar para a iniciativa privada. Sem falar num débito que a prefeitura tem com a SEDAI de mais de 30 milhões. Porque, não sei se a população sabe, os imóveis da prefeitura, as escolas, os postos de saúde não pagam conta de água. Mas isso só acontece com a empresa pública. Com a empresa privada vão ter que pagar. Tivemos recentemente aqui em Teresópolis, por conta da privatização da Light, né, uma escola municipal ficou sem luz uma semana inteira. Por quê? Porque é o lucro que está regendo a negociação. Então, hoje, Teresópolis precisa se insurgir e pressionar os vereadores para que eles impeçam o prefeito Vinícius Clausen de fazer essa concessão, para que eles façam que o prefeito explique por que ele, ao apagar das luzes do seu mandato, quer fazer a concessão de um serviço que é essencial para a população de Teresópolis. Bom, e a gente percebe aqui que vocês, além do pessoal do sindicato principal, outros sindicatos, outros funcionários da SEDAI, participam desse movimento. Vocês já viram isso acontecer e hoje estão aqui na cidade dando esse apoio? Sim, nós temos várias entidades sindicais relacionadas à SEDAI, que vieram de Campos, do Rio de Janeiro, e temos entidades sindicais dos servidores, dos trabalhadores de Teresópolis, que estão cientes do grave risco, do grande risco que a população vai correr se essa concessão acontecer. E aí eu queria fazer uma aspas. O Ministério Público, que deveria fiscalizar esse tipo de ação, parece que foi ludibriado, enganado, não sei qual é a melhor palavra, e está fazendo o caminho contrário, ele está sendo favorável à concessão, assim como o Tribunal de Justiça. Então, eu faço um apelo ao Ministério Público, faço um apelo ao Tribunal de Justiça para que olhem os fatos concretos e não se iludam com o canto da sereia de uma prefeitura que está envolvida em desvios, que teve suas contas reprovadas no Tribunal de Contas do Estado, enfim, de um prefeito que sabe muito bem administrar os seus bens privados, mas o município de Teresópolis está passando por dificuldades financeiras. Ok, então você viu aí parte dessa matéria, que daqui a pouco você vê ela na íntegra, mas a gente pegou a parte mais importante. Marcelo Medeiros, ele esteve lá fazendo essa matéria, e daqui a pouco dentro do boletim, toda a programação aqui da TV Diário, e eu vou abrir com o nosso Alexandre Paim falando exatamente sobre o assunto esse, e a prefeitura pode vender a água? Fica a pergunta, Alexandre. Então, a gente já discutiu isso aqui em outros programas, né? É um assunto polêmico. Acho que já cansamos de falar que deveria ter ampla discussão. Em relação juridicamente, ele obteve agora recentemente uma sentença do doutor Carlos Basílico, né? Autorizando, porque na verdade esse processo ele vem se arrastando ao longo dos anos, parece que tem mais uns 7, 8 anos, já houve uma condenação, né, para o município fazer isso, se não me engano o processo acho que era de 2012. E o que o Ministério Público fez recentemente foi entrar com a execução, fazendo o que a gente chama de cumprimento, né, de sentença, obrigando o município a fazer essa concessão.
Então, o Faria, quem está aqui, o que aconteceu ali nessa decisão do Basílico, ele, ao mesmo tempo que ele deu a decisão final dizendo que o município deveria de fazer os procedimentos para a licitação, ele, na mesma decisão também, ele torna inconstitucional um parágrafo do artigo 99 da Lei Orgânica, que obrigava que essa concessão passasse pela decisão do colegiado da Câmara. Ao meu ver, eu não vou discutir o mérito da questão, mas pela importância da situação, a gente conversou aqui nos bastidores, eu acho um erro. Porque quando você trata de uma coisa pura e simplesmente da administração pública, uma autorização mais simples, né, como emprestar, vender um bem imóvel, alguma outra coisa que seja mais simples, acho que está ok, não precisa passar pela Câmara, vai lá e faz, né, se for para beneficiar a administração pública. Mas a gente está tratando aqui de um bem social, de uma água, de uma população que vai ser totalmente atingida, é uma matéria complexa, e nada melhor para se discutir isso do que a Câmara de Vereadores, que são os representantes do povo, que foram eleitos pelo povo. Embora muitas vezes as pessoas acham que o vereador não representa bem a população, tem gente que tem essa má impressão, mas constitucionalmente, desde que a Constituição foi criada, desde que as câmaras foram criadas, o vereador, a premissa da Constituição é o quê? O povo elege alguém para ter voz, para representá-lo perante uma instituição, que é o vereador. Então, cabe a nós, enquanto população, sempre escolher bem os nossos candidatos. Colocar pessoas lá que vão levar essa voz para a gente. E quando você tira essa Câmara dessa discussão, você, na verdade, ao meu ver, você está tirando o povo da discussão. Porque já se provou, até se você for buscar no próprio site da Prefeitura, as audiências que foram promovidas no passado, em 2019, 2020, que para mim deveriam ter sido canceladas, porque foram feitas em plena pandemia, onde ninguém nem saía de casa, as participações foram ínfimas. Então, assim, você precisa ter uma discussão ampla com a sociedade, que é a que vai ser realmente atingida. E quando tira da Câmara esse poder de discussão, eu acho que foi uma falha muito grande. Agora, juridicamente, ele pode fazer. Não sei se ele consegue fazer até o final do mandato. A gente está discutindo aqui uma questão de prazo muito curto, porque provavelmente vai haver recurso nessa ação, né? O município está lá discutindo, talvez a Sindágua tentou ingressar no processo como terceiro interessado, foi indeferido, mas não sei se a SEDAI vai tentar algum tipo de recurso. Pode ser que ainda tenha outros imbrólios jurídicos e que se faça a licitação. Mas a gente vai ter que analisar caso a caso, tempo ao tempo, mas infelizmente eu acho que essa falta de transparência que está ocorrendo com esse objeto, essa pressa em fazer esse tipo de concessão é muito ruim para o município. O tempo realmente é curto, são um pouco mais de 18, 19 meses para fazer isso aí, não dá tempo mais. Assim como não dá tempo também para o teleférico e outros assuntos. Quincas, água. Hélio, eu sou totalmente contra a venda da SEDAI, porque a gente já vem discutindo esses assuntos aí há vários anos, e eu vejo que outros municípios que fizeram a venda, que terceirizaram a água para uma empresa particular, as pessoas estão passando por situações desagradáveis aí em outros municípios, que a gente tem procurado saber das situações, as contas aumentando, os serviços não sendo realizados, enfim. É aquilo que eu acabei de citar aqui. Infelizmente, as prefeituras estão buscando esse caça-níquel para reforçar os seus caixas financeiros, e quem vai pagar a conta lá no futuro é a população. Você vê hoje a nossa cidade, a questão das borrachas, a questão do interior, a questão de N coisas, e que a prefeitura também não fez a sua parte em cobrar lá atrás as obrigações da SEDAI. Que antes nós pagávamos a taxa de água e esgoto, depois nós cobramos isso, aí eles tiraram o esgoto, mas a prefeitura não cobrou para fazer o tratamento do esgoto. Quer dizer, então, o órgão público não fiscaliza, não obriga a empresa SEDAI a fazer os seus serviços que são prestados hoje por elas, não fazem isso, e agora eles querem o quê? Eles querem vender, autorização para vender essa companhia e tentar
dizer que vai fazer um trabalho que não se fizeram em 100 anos, vão fazer esse trabalho em 10 anos? Não vão fazer. Não vão fazer em 20, não vão fazer em 30. E nós vamos ter cada vez mais o preço caro da água, o serviço que não vai ser realizado. Então, está aí essa questão. Eu acho que hoje, a questão dos municípios hoje é buscar uma forma de agariar dinheiro para as suas administrações e fazer umas obras que é para dizer assim para o povo assim, olha, eu calcei a rua tal, eu construí o colégio tal, eu construí a creche tal, com dinheiro que foi vendido pela SEDAI. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos hoje um tratamento de água, esgoto, nós queremos hoje um tratamento da própria água, que hoje eu vejo que a SEDAI ela tem a estrutura para fazer isso. Agora, ela não é cobrada em cima de um segmento que ela não presta o serviço, que é o tratamento de esgoto. Então, eu acho que o governo deveria fazer o quê? Buscar isso, oficializar isso, colocar no contrato isso, que a SEDAI ela tem que fazer o tratamento de água, esgoto e fazer as suas obrigações. Agora, vender a SEDAI para caçar níquel, para depois construir um postozinho de saúde, pavimentar 5 quilômetros de rua, e depois, aonde foi esse dinheiro? Zé Quem vai Carlos pagar Faria. a conta? Pai, vou entrar aqui na tua área, porque eu não sou advogado, né? Sou administrador de empresa, mas como participei do Poder Legislativo, lidando com lei 20 anos, eu tento se aprofundar nas discussões. Então, com a Constituição de 88, cada município fez sua lei orgânica, desde que respeitasse a Constituição Federal e a Constituição Estadual. E a lei orgânica de Teresópolis, eu acho que pode ser feito um estudo, não porque eu participei, mas que estava junto nessa discussão, ela foi uma lei avançada e que respeitou todos os trâmites legais, de respeitar a Constituição Federal, de respeitar a Constituição Estadual e, dentro do que é peculiar a Teresópolis, fizemos a lei do município de Teresópolis. Eu vejo, não vou discutir uma questão de justiça, né, decisão judicial, mas é sempre discutível também nos meios legais. Por isso você não decide na primeira instância. Tem segunda instância, tem terceira instância, porque você, quando não concorda, a decisão da primeira instância. Se você vê os órgãos federais, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, a telefonia a nível nacional, teve que ter autorização da Câmara dos Deputados. Se você vê a própria SEDAI dentro do Estado, a Telerge, essas empresas, a SERGE, teve que ter autorização da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo do Estado. Teve uma discussão entre os deputados e o Executivo convenceu de que seria melhor. E dentro do município, eu acho que não pode ser diferente. A venda da água, ou a venda, como é colocado, a venda da SEDAI, ela é discutível para mim em questões pontuais com uma certa diferença. Para mim é trocar a empresa que vai administrar. No caso, você colocou aí que em 2012 parece que teve uma decisão de justiça obrigando o prefeito a tomar algumas decisões. Eu acho que dentro dessas algumas decisões, eu acredito que essa decisão não tenha dito, você tem que privatizar a água, dar um prazo, que não é vender, na verdade, é uma privatização para 20 anos, 25 anos. É sempre um prazo longo. Mas eu acho que o prefeito ele precisa estar autorizado, e aí numa discussão ampla, uma sociedade e Câmara, que é quem legalmente pode discutir, aprovar ou não, seria municipalizar a administração da água, e o município, como era, Friburgo era do município, a própria energia e a água, quem administrava, por exemplo, a companhia de energia era SENF, Companhia de Eletrificação de Nova Friburgo, passou para Cataguases e Leopoldina, e hoje é a Energisa que pegou a Cataguases. Então, você vê, dentro do nosso município, eu acho que ele poderia fazer o seguinte, ou até obrigar o prefeito a fazer isso, municipalizar a administração da água, a prefeitura colocar funcionário e cuidar da administração, arrecada e paga as despesas e faz os investimentos que tem que ser feito. Isso é uma delas. Segundo, terceirizar o serviço. Contratar empresa, a própria prefeitura, contratar empresas para fazer a distribuição da água, que é uma terceirização de serviço. Terceiro, privatizar, dando aí um prazo de concessão de 20 ou 25 anos, nunca é menos, sempre é um prazo longo, né? Como se estivesse quase que privatizando mesmo. Essa é o que a gente chama de privatização. E
um quarto, eu não estou dizendo que a colocação de primeiros, quem é a primeira coisa que tem que fazer, o segundo ou o terceiro, mas as 4 coisas, e a quarta coisa que poderia ser feita é renovar o contrato com a SEDAI, se é que ainda não renovou. Então, ele tem que ter autorização para fazer essas 4 coisas, mas precisa ter uma discussão ampla. Eu acho que não pode deixar uma pessoa tomar essa decisão, ela tem que ser discutida, tem que ouvir. Qual o problema de ouvir os funcionários da SEDAI e saber qual é o contraditório? Tem que ouvir o contraditório. Eu já disse aqui em programas anteriores que tem muito argumento para trocar a administração da água no município, mas tem muitos argumentos para aqueles que defendem também continuar com a administração da SEDAI. Então, eu acho que precisa isso. Eu acredito que, como você colocou, o pai que entende, porque é advogado, conhece juridicamente muito bem o assunto, vai ter pendenga jurídica, porque a decisão de primeira instância, claro que pode ser discutida em segunda instância. Existe aí outra situação, eu faria, que é importante destacar. A gente já debateu sobre a água aqui em outros programas e uma coisa a gente concordou, que precisa ter alguma solução em relação à água e esgoto na cidade, precisa, e a gente não é contrário a isso. Né? Porque precisa, a cidade não pode pegar o esgoto e ficar jogando dentro do rio. Fazer um contrato bem feito e cobrar o cumprimento. Todo esse imbróglio, toda essa pendenga que existe é justamente pela falta de contrato, que a SEDAI hoje opera no município sem contrato, o que levou, inclusive, à ação judicial, que culminou com essa obrigação do município tomar uma providência, que hoje o município tende a fazer a providência por meio de concessão, por meio da licitação, concorrência pública, né, para participar. E, nesse caso, o que foi posto em relação à lei orgânica foi que o objeto jurídico que impediu o município de fazer diretamente era porque a lei orgânica obrigava a passar pela Câmara, essa discussão. E aí, quando ele julga esse artigo inconstitucional, ele dá liberdade para o prefeito fazer sem autorização da Câmara. E a minha crítica em relação a isso é porque a gente já falou sobre isso aqui também, que a população, quando você faz uma audiência pública, quando você chama a população para participar, ninguém vai. Você vê que a manifestação de ontem, eu não participei, eu não estava em Teresópolis, mas pelo que eu vi pelos vídeos, tinha gente de sindicato, tinha gente até de fora participando. Eu vi 2 ônibus de fora. Mas você pega um município hoje, com quase 200 mil habitantes, vamos pegar só pelo número de eleitores, que a gente já parte de quem tem 16 anos para cima, que tem em torno de 127 mil, 130 mil. Era para ter ali, no mínimo, umas 10 mil pessoas. No mínimo. Que seria a população de massa perfeita análise, discutindo aquilo ali, e não tem. E aí, quando você vê isso, o que se preocupa? Ao você tirar a Câmara da discussão, você tirar 19 vereadores da discussão, você está tirando essa representação desse povo que deveria te comparecer, mas não comparece, mas ainda teria esperança dos 19 vereadores sentar à mesa com o prefeito e discutir essas 4 colocações que você fez. Prefeito, o que é melhor? Olha, a gente está querendo trazer uma empresa privada, mas qual município hoje, em todo o Brasil, vamos ampliar o Brasil inteiro, que privatizou a água, a concessão, que fez a concessão para uma empresa privada e que houve benefício efetivo para o município ou para os populares? Apresenta um. Porque todas as matérias que a gente vê são prejudiciais. A conta dobrou, o serviço é prestado de forma precária, da mesma forma que a SEDAI presta, porque o serviço da SEDAI também, a gente tem que ser justo, não é bom. É um serviço que deixa a desejar. Para colaborar o que tu está falando, quem que diria há 20 anos atrás que nós íamos sentir falta da SERJ? É verdade isso. A Enel hoje presta um péssimo serviço, é uma empresa de concessão. Então, assim, essa discussão, ela não pode simplesmente, porque hoje é o Vinícius que está na prefeitura, de repente passa o mandato, ele não consegue, aí o outro já resolve, não vou fazer. Então, assim, acho que não pode ser decidido por uma pessoa só. Isso é algo que tem que ser discutido com a Câmara, deveria de ser, mas infelizmente com essa decisão passou o prefeito a ter autonomia para fazer. Pai, mas a sociedade ela tem que participar. Eu acho que a sociedade, como eu já falei aqui várias vezes, a sociedade é muito omissa. Aí acontece a situação toda que está acontecendo aí. Aí privatiza a SEDAI, aí vende para uma empresa tal. Aí daqui a pouco a conta que é de 150 vai para 200, 280, aí o cara vai reclamar. Aí ele vai reclamar. Por que ele não reclamou lá hoje, que é a oportunidade dele expressar o direito dele? Vai. Ele não vai. Quer dizer, colaborando também aqui com o Kim, desculpa interpelar, mas
a gente que não vive esse dia a dia é colocado o quê? Ouvindo as pessoas. O próprio do sindicato ali alertou por uma questão. Tem muito bairro ou comunidade que é a borracha preta. Essa pessoa tinha que estar ali para discutir, saber vai ser bom para a gente ou não vai ser bom para a gente. Pelo Aí menos é que saber. vamos voltar lá no início do programa. Deixa eu terminar aqui. A comunicação. O povo não sabe disso, porque o governo não comunica. Esse pessoal da borracha preta com certeza vai ter ou um benefício ou um prejuízo. Não tem como não ter. Vai ser atingido. É verdade, por exemplo, a gente que conhece as comunidades, você vai no Pimentel, no Rosário, no Barroso, no Jardim Meudon, no Vale da Revolta. Volta eu para o interior. Vieira é a prefeitura que administra a água. Tem um funcionário da prefeitura e faz a distribuição na borracha preta. Então, aí, conclusão, eles vão lá, vão chegar, vão tirar essas borrachas. O cara não vai poder mais ter essa borracha. Na Quinta Leblon. A Quinta Leblon é abastecida por borracha. Então, quer dizer, vão tirar essa água dessas pessoas. Aí o cara falou, mas agora tu vai ter que pagar R$300. Aí o cara, mas por quê? Porque foi terceirizado. Mas isso já foi feito há 1 ano e meio atrás, o senhor não sabia disso, não? Então, quer dizer, falta a conscientização, falta o quê? Que nós estamos falando aqui? A divulgação. A comunicação. A comunicação, para que as pessoas tenham consciência e tenham ciência de que vai mexer com o bolso deles daqui a 1 ano e meio. E tem essa coisa, além dessa questão da conta, o que as pessoas também têm que pensar é o seguinte: a empresa que assumiu o serviço de concessão de água, ele vai botar o hidrômetro na tua porta e começar a te cobrar. O investimento inicial. Para puxar para dentro da tua casa, se tu não tiver tubulação, não tiver nada, a responsabilidade é tua. É sua, claro. Agora, o que Cada colocou um- uma coisa cada aqui, um com seu problema. Um negócio de comunicação. Às vezes, o que a gente tanto debate aqui, às vezes não interessa essa comunicação. O país sempre cobra isso, a transparência. Pode em ser alguns também, casos, né? às vezes, não interessa essa comunicação, É essa por isso, transparência. Faria, é por isso que eu não estou me furtando, não estou me omitindo de participar de um debate desse. Porque, às vezes, isso aqui que a gente está falando, a gente esclarece a pessoa que está Com nos certeza. assistindo lá do outro lado, saber, o que é isso aí, a venda da SEDAI? O que isso pode me atingir? O que pode me afetar? Porque muitas pessoas acham, vai vender a SEDAI? Não, eles vão botar o Rio Paquequé como com piaba, com peixe. Eles vão fazer até um filme legal, sabe? O Rio Paquequé com barco, com canoa, aquilo tudo limpo. Não é isso, porque isso tem um prazo para eles realizarem o saneamento básico, eles têm um prazo para isso, prazo daquilo. E isso tem um custo também. E quando a gente chama para participação, ninguém está chamando para ser contra ou ser a favor, não. Não, é para participar. Para saber o que está acontecendo. Para poder entender, Isso. Exatamente. ver os prós e os contras, ver quais os custos que eles vão ter. Porque quando a gente fala esse pessoal da borracha preta, ali a gente tem duas situações. Uma, o cara não paga o custo da água, mas também não tem uma análise de uma água, se a água também que está tomando realmente é potável ou não. E também, pai, porque precisa quando discutir isso. por isso que a gente não chama para ser a favor nem contra, porque a pessoa vai lá para saber, eu tenho borracha preta, se mudar a administração, tirar a SEDAI, vai ser bom para mim. Ou, se tirar, vai ser ruim. A gente quer que a pessoa vá lá para ser convencido ou não. Olha só, o assunto não esgotou, o tempo esgotou, nosso tempo acabou. Mas esse assunto não acaba, né? A gente vai continuar debatendo e chegamos praticamente no final do programa, ainda volto a vocês. A Gisele Cristina, ela botou aqui, a Enel é um exemplo de que ao conceder o serviço para uma empresa, não se tem uma fiscalização da parte da prefeitura. E Isabel, falta o engajamento da população com as questões da cidade. Gera ruim e parece que a pandemia só reforçou o individualismo. Amanhã eu vou estar à tarde lá no Parque Regadas, no Rotaract, lá participando de uma mesa em que nós estaremos aí escolhendo os jovens em 2 etapas, né? Estão aprendendo oratória. A gente vai falar sobre isso na segunda-feira. No programa de segunda-feira, eu ainda não falei com ele, mas eu vou trazer o Vanderlei aqui. Coisas vão acontecer nesse final de semana e a gente vai falar isso na segunda-feira. Atenção, não percam também o programa de terça-feira. Vem um menino aqui no programa, um garoto, tá? Ele tem 10, 11, 12 anos, não mais que isso. Vocês vão ficar surpresos com o que esse menino vai trazer para a gente aqui. É um garoto, uma criança, que vai estar aqui no programa. Vai fazer uma parceria comigo aqui no programa. Não percam, então, o programa de segunda e terça-feira, a gente está falando sobre isso. Encerrando o programa de hoje, a Bibi, pode abrir aqui a para mim. Bibi já teve neném, né? A Laura chegou com 33 semanas, chegou correndo.
Chegou rápido demais. Apressado igual ela. Chegou apressado igual a ela, exatamente. Apressado igual a Bibi, né? Então a Laura já chegou correndo. Então, Bibi, beijo, parabéns aí para você e para o Marcelão aí, pelo neném que chegou. E qualquer dia a Bibi está aqui com a gente. Demora ainda um pouquinho, né? Mas vai estar aqui com a gente também no programa Debate. A gente continua conversando e Faria, é só para registrar aqui, finalizar o programa, tá? Ele, a semana passada, eu esqueci disso a semana passada, ele veio com um sapato comum, simples, rapaz. E hoje também, rapaz. Mas não é tão comum assim não, isso é couro de alguma coisa. O Alexandre estava aqui quando nós vimos... Não. Cara, você precisa ver a coleção de sapatos do Quinca, né? Ele veio com um sapato azul. Ah, é? Há dias atrás. Aí esse é um sapatinho comum, né? É um popstar. O azul chamou atenção, Hélio, mas aquele couro de crocodilo também... Também não chamou fica longe, atenção, não fica né? longe, não. Esse aí é um sapatinho comum, né? Rapaz, eu vou falar uma coisa com vocês, rapaz. Ele levantou para o pessoal ver, Vou mas mostrar isso é pro pessoal. comum, Isso aqui isso é comum. Eu gosto de sapato e eu já vou dizer a vocês, né? As mulheres admiram um homem que curte um bom sapato. Engraçado, eu já ouvi isso de estilista dizer que a apresentação do homem, em alguns casos, começa do sapato. Então olha pegou pra pra ver. mim. sapato. Então tomava o som de tênis. Bom, Hélio, eu gostaria aqui de deixar bem claro aqui que a nossa função aqui não é ser oposição, não é ser alguma coisa radical a nada. A gente está aqui para discutir as melhorias, as condições da nossa cidade, a cidade que nos deu a vida maravilhosa que a gente participa o dia a dia. Então, eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês e dizer que não é nada pessoal, a gente não é nada contra o prefeito ou a favor do prefeito, e sim, a gente está aqui para fazer uma crítica construtiva. Com certeza. Faria, obrigado. Só colaborar com o Quincas, que não tem viés político, a gente fala de política porque o momento, né, de um município, a administração passa pela discussão e a gente só fala porque o Paim tem experiência política partidária, né, o Quinca política de ter tido mandato e eu também, então a gente acaba voltando às vezes, colocando nossa experiência aqui, mas não é nada pessoal e nada de promoção, não existe isso, realmente não existe, não tem viés político. A todos um bom final de semana. Pai, obrigado. Meus amigos, obrigado aí também a participação, ratificando o que se falaram, né? A gente sempre participa aqui com esse debate e o intuito é esse mesmo, é trazer o debate, acalorar isso aí, levar outro modo de visão para as pessoas entenderem, né? Ouvir os dois lados da história e, com isso, trazer benefício até para o próprio município. É sempre bom participar aí, principalmente com essas duas feras aí. Hélio, muito obrigado. E o professor Leandro botou aqui, pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor Deus abençoe e dê sabedoria a esses três homens públicos que protegem esse paraíso que é a nossa cidade, orando por eles. Ora por mim também. Obrigado. Amém. Ora por mim também. Muito obrigado a todos vocês. Até segunda-feira. Bom final de semana. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. Já está no YouTube. E vem aí o boletim com o nosso Marcelo Medeiros. Bom final de semana. Tchau, pessoal.